Um exemplo que vou dar, claro, hoje uma menina que tenha 17 anos e não souber o A, não souber ler, como é tida na sociedade? É analfabeta, ninguém gosta dela. Também quem não for iniciada é realmente desprezada. Não é boa pessoa porque não tem conhecimentos para a vida e como mulher, como se defender. Para a cultura, todos aqueles que morrem, à noite ficam conosco. Daí as grandes cerimônias dos óbitos. Na nossa cultura, quando o menino tiver a sua mulher, ou o rapaz tiver a sua mulher, ele vai para os pais perguntar o nome que pode dar ao bebê. E chindamuine tatela mãe de timbi vakitwe. Mãe tate watundile ko humbi, mãe watundile ko ngangela. Ile yebelela unjongo yolongombe. Eu chamo-me Gabriel Canivete, estou na Reforma. Por ter falado muito da cultura, neste nome, Gabriel Canivete, os que me ouviam acrescentaram um brale que significa ancião, mais velho. E o mundo chama-se Umbrale. Era professor, mas depois da reforma estou em casa. Estou a fazer aquilo que eu queira fazer. Sou natural do Caimbambu, na aldeia de Sinhumo, província de Benguela. Sou licenciado em pedagogia. Poligamia significa oluvale. Oluvale é que se traduz por poligamia. Na antiguidade, um ancião, depois de ter a primeira mulher e ter única lavra, e que o rendimento não chegava para sustentar os filhos, os netos, os sobrinhos, então arranjava mais outra, para também ter outra lavra, para poderem ajudar as pessoas que estão na mesma aldeia. E é por isso que se lhe chamavam dele Sekulu Yowele Chimetsolondungue, ou Kulu Wasanumbi, o Peteki Wasandungue, Waseru Simba Punino, isso Chipatumane Hegatigapengue. Então era por isso que na antiguidade aparecia a poligamia. Era por uma questão econômica? De facto era, porque quem não tivesse economia, quem não tivesse bois, quem não tivesse lavras, quem não tivesse colmeias, não ia ser aceitado por mais uma mulher. É riqueza que fazia isto. Por causa do cristianismo, por causa da fé, já não se faz. Mas no interior, ainda alguns podem fazer, esses que não creem. Pode ainda haver aquele lugar que tenha duas mulheres. Ainda existe. Não se aboliu, não acabou totalmente. Depende das regiões. De facto, a cultura não perde. Porque às vezes este polígamo, este homem que tiver uma mulher ou duas ou três, não consegue sustentar os filhos gerados aí. No entretanto, a cultura não perde, pelo contrário, ganha, porque aquele que é casado cuida dos seus filhos e não perde, ganha. Para os jovens, para aqueles que se casam, aqueles que têm menor idade, é uma mulher. E alguns, às vezes, mesmo com uma mulher, não conseguiam. Mas aqueles que tiverem muitas lavras, muitos bois, colmeia, tudo, podiam ter duas ou três. Para poderem aguentar o barco criado. Na cultura, antigamente havia batucadas, havia batuques, havia almoça. E os rapazes e as raparigas iam para lá para dançar. E naquela brincadeira, naquelas danças,
o rapaz podia pretender uma menina, ou duas, ou três. E mensalmente ele ia ficar com uma, em casa, o costumiça. Ficava com uma, outro mês ficava com outra, outro mês ficava mais com outra. E quando atingissem a idade núbil, então ia escolher uma delas. E esta que for escolhida é que vai ser o Ndombwa. Quer dizer, essa escolhida mandavam a família do rapaz, os pais do rapaz, mandavam um tio dele para o buscar, para o Kulomba. E naquele tempo o Kulomba levavam galinhas, levavam dinheiro, levavam pano, levavam um garrafão, levavam um camuenho, um rapazinho. E quando lá chegassem, eram perguntados, o longa, o que queres? E eles respondiam, nós queremos a mulher. E eles mostravam, que olha, a mulher está ali, a mulher que queres, eis aí, ela aqui é boazinha, não é bisbilhoteira, não é preguiçosa, não é gatuno, não é reticência. Está aqui, levai, batei e matai. O essencial é que está aqui o camuenho. Significa na cultura, antigamente, mesmo hoje, quando alguém se casa, tem de se levar uma menina que se chama camuenho. Camuenho significa é vida da noiva. Se a própria noiva, lá onde for casar, se morrer, sem explicações exaustivas, esta menina camuenho, que representa a vida da noiva, voltava para a família da noiva como escrava. Então, depois daquilo, era entregue à noiva, e quando chegasse a casa, ali era uma grande festa. Era bem recebida. Encontrava já todas as condições preparadas. Preparavam, às vezes, um porco. Abatiam um porco. Abatiam um boi. E muita gente convidada ficava aí a dançar, a brincar. Só porque durante a noite, na primeira noite, quando o casal passava junto, se não houver o sangue, se a menina não for virgem, perde a reputação. E depois daquilo, depois da festa, pegavam 3 pedras para ela poder cozinhar. Pegavam uma pedra ateia. Uma pedra significa a família de onde veio a menina. A segunda, a família onde a menina veio casar. A terceira, é a própria família que se casa aqui nesse momento. Então ali era cozinhado os alimentos que podiam comer todas as pessoas. E assim se fez o casamento. Quando se casa, quando a noiva vem, é acompanhada por uma outra senhora chamada Katalamele. Esta, depois de assistir e toda a cerimônia, tudo que viu, então volta para casa, para a terra da noiva e anuncia aos seus familiares, a dizer-lhes que a noiva afinal andou já com muitos rapazes, fez envergonhar a família. Não se lhe expulsa, nem se lhe dá multa. A vergonha é que vai para a família dela. A família da noiva, de onde veio. Mas ela continuava a casar? Agora ficava mesmo a casar, casava. Aí por isso que na cultura a virgindade era sagrada. Naquele tempo, na primeira noite pegava no pano branco, esse que se estendia. Além de pôr outros panos, punha-se o pano branco. E de manhã cedo, essa tal Katalamele ia ver o que aconteceu na cama. Se não houver sangue, então é denúncia que não é mulher, não era virgem. Não era virgem, não é boa mulher. O fegogo. Quando a criança atingisse
14, 15, 16 anos, eram apanhadas e levadas para um sítio onde eram preparadas para a vida. Até eram-lhes ensinadas como menstruar, eram-lhes ensinadas como, se for pretendida, como aceitar, eram ensinadas como negar, eram-lhes ensinadas como passar a noite com um homem. Então eram ensinadas. Era quando tiver a idade núbia, como já sabia, então não fazia, não praticava, porque já tinha recebido instruções. Ali na Chitenda é onde havia uma perita experiente que convocava todas as pessoas para que essas meninas fossem bem instruídas quando saíssem. É espécie de um acampamento? É o acampamento. O Chilombo, né? O Chilombo. É uma Chitenda. Pode ser o Chilombo, mas é mais o Chitenda. É ali. O Chitenda significa quando o pintainho fica grande. Não arrebenta. Choque. É isso, não choca. Isso se chama ocutenda. Ocutenda significa saem de lá maduras, adultas, e novas, com nova inteligência e com nova vida, com nova visão. Este ano mesmo você vai haver iniciação aqui em Benguela. Começa no tempo de frio, agosto, setembro, outubro até novembro. É o tempo propício. E só toma o banho quando começar a chover. Também banham com água nova. Não se purificam com água antiga. No governo há cultura. E a cultura tem peritos. Quando se chega a hora e tempo, pede-se ao seu diretor que a criança não está iniciada, não está madura. E o diretor cede licença. Não tenho havido obstáculos, porque as pessoas de Benguela são cultas. Um exemplo que vou dar, claro. Hoje, uma menina que tenha 17 anos e não souber o A, não souber ler, como é tida na sociedade? É analfabeta, ninguém gosta dela. Também quem não for iniciada, é realmente desprezada. Não é boa pessoa porque não tem conhecimentos para a vida e como mulher, como se defender. E lá aprendia, caso se casasse, como é que cuidava da gravidez, como é que cuidava do bebê quando nascesse. E se não for lá, então é uma pessoa qualquer. É importantíssima a iniciação. Toda pessoa que não conhecer a sua cultura, ainda que tiver muitos estudos, não é pessoa, não é angolana, está extraviado. É por isso que, ainda que houver modernidade, arranja maneira de iniciação feminina, para que, mesmo iniciação masculina ou feminina, isso não falta em Benguela. Parece que essas meninas de agora já são iniciadas dentro das igrejas. Não, a igreja não tem nada a ver com cultura. São algumas igrejas alienadas que não sabem o que é isso. Isso é dos pais, é da família. Ninguém deve intervir. A igreja deve observar se realmente há pecado. Se não houver pecado, ainda a igreja fica satisfeita, porque vão formar os jovens para novas sociedades. Geralmente, as responsáveis por Itenda, por Cucicala, eram as senhoras. Ficavam, quer dizer, quando chegasse a altura, como por exemplo em Benguela, ia-se ao rio Cuparolo, ou ao Cavaco, próximo do rio, é onde se fazia o Chitenda. E ali onde ficavam, depois voltavam, próximo do rio, não distante da aldeia. Era uma casa feita por... Não, eram paus, ou caniços. É ali onde faziam, onde passava a noite, é ali onde saíam aprender a cantar, aprender a dançar, aprender a respeitar, aprender a lavar-se. Então aprendia tudo ali, ao bordo do rio. Algumas aprendiam até cozinhar. Aqui, por exemplo, é por isso que tenho visto, às vezes na igreja, quando chega aquela altura da ação de graças, vai aquilo é para a iniciação feminina ou masculina.
é ação de graças. Os que saem de lá, Ondolo, chama-se Mwene Ochitenda, é dona da Ochitenda. Devia ser alguma senhora perita que conhece a cultura, que conhece as plantas, porque ali onde se fica a Ochitenda, se não se vedar, pode aparecer cobra e fazer mal à pessoa. Pode vir o leão, o lobo ou outro animal. Então quem fica aí é aquele que sabe vedar através da planta. É perita, é conhecedora da cultura, da tradição. Não se corta, aqui na cultura não se corta nada, não se mexe em nenhuma parte da menina. O que se lhe faz é conhecimentos, depois banhos com o próprio remédio devido. Aquelas que já foram iniciadas saem de lá muito alegres porque aprenderam muita coisa. Mas as que ainda não foram não querem ir, porque deixam depois. Essas meninas que ainda não foram têm a maneira de vestir diferente, têm as respectivas tranças. Agora, abandonar essas tranças, essa maneira com a qual já estão habituadas, não querem. Por isso, têm de ser raptadas. Para receber, realizava-se uma festa? Grande festa. Quer dizer, depois daquela festa, depois se eram 20, iam de aldeia a aldeia dançar. O malavetu vai poçoca, o malavetu vai se calar, e agora já somos moças, já estamos purificadas, já estamos aptas para a vida. Então vamos de aldeia a aldeia lá, cada aldeia, ou mata porco, outros matam cabra, outros matam boi, aquilo que tiverem. Depois daquilo é quando voltam para a aldeia destinatária. Quando os jovens, alguns com 9 anos, outros às vezes mesmo bebês, quando chegasse o tempo seco, também não eram avisados, eram só apanhados e quando chegasse lá eram cortados. Depois de cortados, ficavam também num lugar isolado, só porque o isolamento dos homens era mais difícil. Das mulheres podia ser uma semana, mas dos homens, até que a ferida curasse, ficavam 3 meses. E pegavam aquela lama branca, eram-lhes esfregados toda a lama e davam-lhes uma roupa como essa de palhaços. E ficavam mesmo nas matas, a aprender a caçar, a aprender a cortar árvores, a fazer colmeias, a aprender a fazer esteiras. Então ficavam mesmo lá a aprender durante 3 meses. Então era grande diferença, porque algumas são mulheres, depois são valomba. E o homem depois é que vai ser responsável da aldeia, da vida e da lavra. Então a diferença era muito grande. E esse ritual chama-se que? O Sikala Alebamba. E quem cuidava desses? Ihengue. Quer dizer, havia aqueles que já passaram pela tal cerimônia, já grandes, esses é que lhes ajudavam, é que lhes aconselhava, é que lhes ensinava. É aconselhada para nunca ir ao funeral, nunca ir ao cemitério, porque se for a altura do nascimento do bebê, pode ter crise. Também não podia comer a carne muito fresca, para não prejudicar o bebê. Ela até tomava também um remédio chamado caquepa para o crescimento exitoso do bebê. Então ela era mesmo escondida, não fazia tudo que as outras mulheres faziam, porque traz um bebê. E quando completasse 9 meses, quando o bebê nascer, ao sair fora, se pegava-se no bebê, punha-se no balaio e uma mais velha puxava aquele balaio para fora
e uma outra menina pegava na criança, tirava a correr e ia atrás de casa a dizer: achei um bebê. A mãe acompanhava a dizer: dá o meu filho até a parte traseira da casa, recebia o filho. O balaio, pôr a criança no balaio, como o balaio, o trabalho dele é tirar e separar o que é bom do mal, era purificar já o bebê. E essa maneira de tirar é para as pessoas com ódio não fazerem mal ao bebê. E ainda, mesmo ali na própria quinta, punham uma vassoura, é onde o bebê ficava. A vassoura era para purificar todo o mal das pessoas que quisessem fazer mal. Então ia atrás à traseira da casa para dizer que você nasceu hoje, amanhã poderá sair por detrás de casa quando morrer para ir para outro mundo. Depois disso, então, a mãe ficava com seu bebê purificado, preparado, sem ódio, sem azar. A não acontecer isto, esse ritual, o que se podia imaginar naquele contexto? É como uma criança que não tenha vacina da cólera. Quando a cólera vier, atua em primeiro lugar nessa pessoa. Convém prevenir. Quem é prevenido vale por dois. É cultura, santifica e fortifica. Quando tivesse gêmeos, o procedimento era o mesmo. Era grande sorte. Mas quando nascesse um bebê deficiente, um bebê deficiente, havia sempre respeito. E a criança não tem culpa, a mãe não tem culpa. Então devemos respeitar e ajudar que essa criança progrida, que tenha vida sã. Na cultura não se desprezava. Na nossa cultura, quando o menino tiver a sua mulher, ou o rapaz tiver a sua mulher, ele vai para os pais perguntar o nome que pode dar ao bebê. Se ainda os avós tiverem, também vai aos avós. Os avós é que conhecem a seriedade dos nomes. Não é o casal que dá o nome aos filhos. São os pais do casal ou os avós do casal. Porque eles que conhecem a cultura e conhecem os nomes, não se dá aleatoriamente. Eu não posso dar a nossa primeira filha, nós somos nós que demos o nome. Chamamos pelo pai, o pai diz: olha, vocês têm uma tia, a vossa tia tem médica, pode ser que ela também no futuro venha a ser médica, é Chilombo. Agora o último, o primeiro é o pai, o segundo é o pai, o terceiro é o pai. Agora o quarto e o quinto, a criança é dada à mulher para também dar à sua família. Traduza este provérbio. Tu vai cavenga, o mutenha caveja, o te que vai ainda ouvir levia. Temos chamados por ele durante o dia, não vêm. E durante a noite vão dispersos, né? Para a cultura, todos aqueles que morrem, à noite ficam conosco. Daí as grandes cerimônias dos óbitos. Porque eles não desapareceram fisicamente, mas espiritualmente estão conosco. Por isso, quando... De dia você pode invocar, não aparece mais no... À noite estão conosco. Havia uma altura aqui em Benguela, no cemitério do Gadengue, à noite eu via-se mesmo batucada. E que são os antepassados que estão fazendo as suas festas. Para nós só mudamos de sítio. E é por isso que quando alguém morre, preparar bem o óbito. E quando morrer, quando se enterrar, varrer bem a própria casa e saber botar o próprio lixo num devido lugar para este não voltar para incomodar as pessoas. Daí as grandes cerimônias de óbitos. Daí os grandes ritos.
Daí que não se abandona. Até às vezes a gente questiona. Quando um doente, ninguém se preocupa com ele. Pode ir ao hospital sozinho. Mas um bebê abortado, ficam lá 10, 20 pessoas. Porque se tratar mal este cadáver, a família fica com problemas. Se, por exemplo, pegarem um bebê foi abortado, ou alguém morreu, o carro, Inema, é que veio e pegou, chegou ali, acabou e botou. Se depois morrer alguém da mesma família, for acompanhado, assistido, com todo o zelo, com todo o amor, ele depois, aquele que não foi enterrado, aquele que foi desprezado, volta na família e faz confusão, mata. Fica no tijolo. O tijolo, sabe o que? Significa que fica arquétipo. Ciúme, né? Ciúme de alguém que morreu. Isso, que não foi tratado. Ele depois vem e dizima, mata. Então, para se evitar isto, quando alguém morrer, pedir ao serviço. E quando uma mulher dá luz, ou quando nasce o bebê, ninguém pede ao serviço, só fica a mãe lá sozinha. Mas quando morrer o bebê, as pessoas ficam em casa para poder acompanhar o cadáver, porque foi para outra terra e pode vir. Não pode haver óbitos desiguais. Os tratamentos têm que ser os mesmos. Exatamente. Quer para a criança, quer para a mãe velha. Isso. Quando o marido falecer, vão ao funeral, enterram. Depois de enterrar, porque a mulher tinha sido oculomba, tinha sido isso. Quando o marido morre, não pode permanecer em casa, deve ir para a sua terra, ali ficam os filhos. Se ficar, pode ter problema com aquele falecido. Vem à noite e faz aquilo que faziam. Para se evitar isso, os que ficam na casa são os filhos, os que nasceram ali. Vou lhe explicar um cenário que nós vimos. Alguém faleceu, depois de falecer, devia ir para um lugar. Mas como toda a gente não estava completada, como que havia guerra, meteu-se no lugar ao lado do empondeiro. E havia outros cemitérios, outras campas. Quando a guerra passou e a gente queria levar, trasladar, estavam a procurar, a teimar-se. Um diz aqui, outro diz não é aqui, é ali, olha, é aqui. Naquela altura, o empondeiro não tem fruto. Saiu mesmo dali, cortou. Ninguém sabe quem cortou. Veio um em cima da campa. E todos disseram, afinal, a campa aí está. Trasladaram, foram para aqui. Não se brinca com a pessoa humana. Quem brincar será infeliz no mundo. Por isso, esses que andam aí a enterrar e a desenterrar, tem alguns, quando alguém morre, desenterram, levam este corpo, preparam, põem, fica mesmo com vida. Quando virem que tem vida, anda, fala, viram o pescoço para trás. São esses que roubam o dinheiro nos bancos e ninguém lhe vê. A esta política dos homens. Por isso, se lá em Luanda existe, não pense que é uma brincadeira, é uma seriedade da família. A família que sabe, aprenderam da família. Porque quem não tiver isso, quando chega ao cemitério, tem medo de pegar só na campa. Quem não tiver, algo aprendeu da família. É maléfico. O titita. Ade. Hey. E chindamuine tatela maindi timbi wakitwe. Kwai tate watundile ko humbi. Mai watundile ko ngangela. Ile yebelela unjongo yolongombe. Esta é a dança, é o canto
do grande criador de gados. Tá, não é? Ele começa a ter o primeiro boi. Esse boi depois cresce. Tem mais outro, tem 2, tem 3, tem 20. Quando vai ao pasto, de regresso à tardinha, vem os bois a entrarem no curral. Vem, fica emocionado e canta. E há festas em que são os anciãos que ficam e cantam o tita, cantam de louvor ao boi, a sorte, a graça que Deus lhes concedeu. Criação de graça, prosperidade. Isso, porque nem toda a gente tem. Nós tivemos contato com alguém. Os sinais em si têm significado. Os cifres. Sim, mas não podem exemplificar. Depende dos bois. Não tem as cifras? Os cifres. Chama-se cifres. Se, por exemplo, tiver um boi, um touro assim, quando canta, fica assim. Se tiver um touro assim, ele canta assim, esse próprio. Se tiver assim, para exibir que tem bois. E o boi, então, o touro tem assim. É a alegria, é a riqueza. E quem não tiver gado? Não pode cantar, Não pode cantar. Só se for filho, sobrinho. Então, os filhos, os sobrinhos, outros familiares, que tiverem um ancião, então toda a gente canta, por causa do pai, ou do tio, ou do avô, ou bisavô, então canta. E aqueles que não tiverem, não cantam. Ninguém... Não cantam por quê? Vai cantar o quê? Se os bois não são dele. As mulheres podem cantar também? Não é para mulheres. Por quê? Hã? Por quê? Desculpa que eu esteja a ver. Por quê? Aquele que vai virar aqui, Titita. As mulheres não cantam porque é o Titita. Hoje Tita põe esse dia, já O Titita significa o símbolo. Para ver bois é preciso que não é preciso toiro, que vai de vaca em vaca para crescer. Então este homem que é toiro, não é ele o criador que faz o curral, que faz não sei o quê, não é ele que canta para isto, e a mulher não cozinha, não tira leite, não tem quê, não fica feliz. Sim. E quem canta então é... Ser macho. Ai. Quando nós vamos lá para onde ele Titita, discípulo, vimos uma mulher nas redes sociais a cantar o Titita diante do bispo Binga. Assim, Isso é errado, né? assim deve ser. O pai o pai dela é falecida, ela é herdeira do pai. Para fazer esse manifesto em nome do pai, podia fazer. Mas isso é para homens. Umbanda. A etimologia da palavra Umbanda, Okuvanda. Para a gente ter essas raízes para curar, não é preciso pegar na enxada, não é preciso cavar, Rokuvandulako, Então, Umbanda é aquele que primeiro, para ter as próprias raízes, é preciso Okuvanda. E essas raízes, quando estiverem ao de cima, quando o doente vier, também vivam da Okuvela, também destroem a doença. Por isso, o Umbanda vem do tratamento, vem das plantas que salvam as vidas. Mesmo em Luanda, na sua praça, as pessoas peritas que trabalham com as plantas expõem-na de dia e vendem. E toda a gente vai ao encontro dele. Não há problema? Não há, vai só procurar. Até o Kuvandula. A gente encontra aquele que se precisar de lenha, arranja um machado, racha. O Kuvandula Oviti. É aquele que deforma, ou aquele que acerta, ou aquele que purifica, ou aquele que faz com que a planta esteja boa.
Então é saúde, é vida. Lapida. Banda é lapidar. Parece que o wanga o wanga era um burio calapo. O cario cacalale por o pomuenho. Parece que o wanga é feitiço. Ninguém vê onde se faz, nem a que horas. É coisa noturna. Ainda que seja de dia, ninguém vê. É segredo. E aquele que vem, põe, rouba o dinheiro. Põe tala. Já viu como é que se põe tala? As feridas. Então não vê, a diferença é esta. Uma coisa é para a vida, para a defesa. E outra coisa ninguém vê. Mas as pessoas sofrem. O tala, o tirungula, a santa e tudo. Mas ninguém vê quem põe, quem é um ganga.